Boa noite. Nós estamos no canal Força Educação e eu queria apresentar para vocês um tema que surgiu a partir de uma outra filmagem que nós fizemos, um vídeo que nós exibimos ontem, tratando sobre o habeas corpus 43, 39, 30, julgado pela quinta turma do STJ, acerca do reconhecimento da ilicitude das provas colhidas mediante quebra de sigilo telefônico sem a prévia autorização judicial. Bem, a partir desse tema, de provas ilícitas, surgiram alguns debates no meu Facebook, no meu Instagram, e eu resolvi fazer um outro vídeo para ver se esclarecia melhor as dúvidas, principalmente no trato ao processo penal. Nós sabemos que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 56, veda a utilização das provas ilícitas. E no direito penal a gente adota a teoria da árvore dos frutos envenenados. O que significa isso? Significa que se você estiver dentro de um inquérito policial ou mesmo dentro de um processo judicial e você utilizar de meios ilícitos, você, para obter as provas, aquelas provas deverão ser desentranhadas do processo, elas não deverão ter validade, elas deverão ser afastadas. E, bem, vamos esclarecer primeiro o que são provas ilícitas. Provas ilícitas são todas aquelas provas obtidas que trazem dano ao direito pessoal do indivíduo e que confrontam o Código de Processo Penal, o direito material. Isso não se confunde com as chamadas provas ilegítimas, que são todas as provas obtidas por meios de artimanhas, estratégias que possam ferir o direito processual penal. Isso foi tema já de alguns concursos, principalmente tratando da banca da FGV, em provas que eram provas discursivas, para magistrado e para Ministério Público, e eu queria deixar claro isso. Prova ilícita fere o direito material, é contra as normas, as regras estabelecidas no Código Penal. Provas ilegítimas são todas as provas obtidas a contrário senso do que entabula o Código de Processo Penal. Feita essa distinção, eu quero salientar outra coisa. O artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, ele veda, ele diz que são inadmissíveis, devendo mesmo serem desentranhadas do processo, as provas obtidas ilicitamente. Ou seja, todas as provas que forem obtidas por meio de tortura, quebra de sigilo telefônico, sem a prévia autorização de ordem judicial, devem ser retiradas do processo penal. Contudo, há duas exceções, que também são trazidas no corpo do artigo 157, e elas estão no parágrafo 1º do artigo 157. Uma é aquela prova, já bastante conhecida, que trata das provas que não trazem nexo de causalidade com o meio ilícito. Um exemplo, você tortura um sujeito para obter uma confissão de um crime. Contudo, você fez a tortura para obter a confissão de um crime, mas a prova final de que você vai tomar ciência não vai ser trazida pela confissão do preso, mas vai ser obtida através da própria investigação do processo, em que você vai chegar a outros elementos, às vezes a prisão de outros agentes que estavam em conluio de interesses na ação, e eles vão confessar o crime, naturalmente, sem qualquer tortura, e essa prova passa então a ser admitida no corpo do processo penal. Outro fato que também pode acontecer são aquelas provas que você obteria de qualquer jeito. Por exemplo, a casa de um sujeito é invadida sem a autorização judicial. E lá
na casa desse sujeito, se descobre um computador, e nesse computador é feita uma perícia e descobre que o sujeito estaria cometendo fraudes fiscais, fraudes tributárias. Então, começa toda uma investigação criminal com base nessa situação. Ao tomar ciência da ilicitude da invasão de domicílio sem prévia ordem judicial, toda perseguição criminal, toda perseguição policial, todo inquérito policial está viciado. Automaticamente não tem valor para a justiça. Porém, por uma outra investigação paralela do Ministério Público, que não tem nada a ver com essa investigação policial, se descobre uma empresa na qual o sujeito que teve a casa invadida trabalha, e no escritório desse sujeito, no escritório da empresa, no computador que esse sujeito usava, tem várias comprovações de fraudes ao fisco, à segurança tributária e econômica do país. Então, nesse caso, a prova passa a ser admitida, embora que, inicialmente, ela tivesse sido trazida por meio ilícito. Mas como se chegaria a essa prova de qualquer jeito, ela passa a ser admitida no curso do processo penal. Tá ok? Esse foi mais um Drops para a gente tirar uma dúvida sobre as provas ilícitas. Quem gostou, dá o joinha e compartilha. Obrigado e uma boa noite.